pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido povo de Deus que aqui se encontra, saúdo os que nos acompanham através do canal Imaculada. Nós estamos celebrando o 23º domingo do tempo comum. E a palavra do Senhor, ela vai nos direcionar uma reflexão sobre os nossos relacionamentos, os nossos procedimentos para com o próximo, a nossa vida em comunidade, nossa vida em família. Todos os dias estamos com estas relações com o ser humano. Quem é o nosso próximo em casa, o nosso próximo no trabalho, o nosso próximo na igreja, na comunidade, na vizinhança, e como é que temos conduzido estas relações? De que maneira? Será que estão sendo relações agradáveis a Deus? Será que são momentos que constroem a nossa vida e a vida do próximo? Será que estamos correspondendo para com os ensinamentos do Senhor? Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos fala com a sua palavra. E aí eu gostaria de primeiro apresentar uma fala de Jesus no Evangelho de hoje, para que percebamos se as nossas relações em comunidade, em família, nos ambientes dos quais nós participamos, se Ele tem sido presença na nossa vida. Jesus, Ele chega a dizer assim: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles. O Senhor está no meio das nossas relações, na amizade, no casamento, na relação para com os filhos, na vizinhança, nos ambientes de trabalhos. Cada um aqui poderia se perguntar, na sociedade, o Senhor está no meio? É fácil de percebermos quando o Senhor está no meio. Quando existe perdão, paciência, amor, diálogo, tolerância, respeito, consideração. Quando existe a delicadeza, a educação para com o próximo, é porque Jesus está no meio. Quando o Senhor não está no meio, divisões, ressentimentos, discórdias, isso é fácil de perceber. E aí nosso Senhor está lembrando para nós, no nosso relacionamento para com o próximo, para com aquele que está no nosso dia a dia, aquele que é seu esposo, a sua esposa, seus filhos, seu irmão da caminhada, membro da nossa comunidade, todas as pessoas que se aproximarem de nós, nós devemos colocar quem no meio? Jesus. Se não colocarmos o Senhor, o inimigo vai agir, o inimigo vai semear as sementes do mal, a cinzânia, e vai querer implementar a discórdia. Todos nós, com essa palavra de hoje, devemos entender, se Jesus não estiver no meio, não vai funcionar. Já pensou? Se alguém tenta viver sem essa presença, e a gente sabe o que acontece. Muitos optaram a vida sem o Senhor, sem trazê-lo para o meio. Mas nós cristãos somos convidados a esse exercício. Quando alguém vir conversar conosco, chama Jesus para essa conversa também. Quando você esposo ou você esposa precisam de um diálogo, de uma conversa, chama Jesus para o meio. Irmãos, amigos, todos nós, enquanto cristãos que somos, temos que trazer a presença do ressuscitado entre nós. Amém? Depois, a palavra também nos ensina que o que é que eu devo para com o meu irmão. As relações que temos com a comunidade, com o próximo, devem ser com responsabilidades, com compromissos. Eu me colocar no lugar do outro, eu fazer com que o outro também esteja para o bem. O que eu quero para mim, eu quero para o próximo. Eu devo amar o próximo como a mim mesmo. E a segunda leitura vem apresentar para nós: o que é que eu devo ao próximo? Eu devo amor. E é interessante que São Paulo,
ele faz essa exortação à comunidade dos romanos, dizendo: não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. Então, se existem adultérios, homicídios, injustiças, roubos, se existem essas realidades, é porque falta o quê? Amor. Amor cristão. O amor puro, o amor verdadeiro. E aí a palavra vai dizendo para nós, ó, não vai ser a constituição de bens materiais, não vai ser ouro, não vai ser prata, tudo isso sabemos que tem suas importâncias, suas relevâncias, sim, sabemos, mas isso tudo é perecível. Nada como você se sentir amado pelo próximo, respeitado pelo outro. Nós não temos muitas vezes nem ouro, nem prata, nem bens materiais, mas temos o que para oferecer para o próximo? O amor. E é por isso que São Paulo, ele diz de modo muito claro, que ninguém fique devendo nada a ninguém, a não ser amor. Ou seja, quanto mais amar, melhor ainda, mais o mundo vai sendo transformado. E o que é que nós escutamos daqueles que são emissários do inimigo de Deus? Deixe de ser bobo, deixa de ser tolo, deixa de tanta situação, você sempre cede, você está sempre assim nessa situação, e aí a gente vai se deixando levar por essas vozes, e acabamos deixando o amor em segundo plano, ou então poderemos até dizer que amamos, mas com várias condições. Eu amo se tiver isso, eu amo se tiver aquilo, e é por isso que a palavra hoje nos pede o verdadeiro exercício do amor. Não é fácil, é um desafio diante de um mundo capitalista, materialista, interesseiro, injusto, como tudo, quando a gente se cercado por algumas situações que acompanhamos, que clamamos a justiça de Deus, isso já é amor. É um amor que você está se colocando no lugar do outro, daquele que está sofrendo, daquele que está passando aquela dificuldade. Então, nas nossas relações, que nós possamos entender que quanto mais amarmos, mais o mundo vai sendo transformado. E a gente pedir ao Senhor que Ele nos dê esta consciência, este entendimento. Repito, o inimigo sempre vai dizer que não, vai sempre querer nos iludir, vai sempre querer dizer para nós que não precisa tanto assim, mas a palavra do Senhor diz para nós que o distintivo, o que diferencia o cristão do ímpio e o cristão do pagão, é o amor sem medidas. E aí nós somos chamados, em meio à sociedade que temos, os contextos que vivemos, a darmos esse testemunho. Se alguém perguntar, por que foi que você fez isso? Por que foi que você tomou essa atitude? Porque eu sou cristão. E por ser cristão, eu não posso aceitar esta proposta. Eu não posso aceitar este procedimento. Cristão não é ser bobão, de jeito nenhum. Repito, cristão não é ser bobão. Cristão é ser outro Cristo no mundo, para transformar o mundo. Depois, meus irmãos e minhas irmãs, nós também aprendemos com a palavra desse final de semana, nas relações, a termos a atitude da correção fraterna. E aí, na primeira leitura que nós escutamos, do profeta Ezequiel, e também no Evangelho, o Senhor pede que nós sejamos instrumentos para corrigir o próximo. Agora, essa correção, ela tem que ser com caridade, tem que ser se colocando no lugar do outro. É uma correção que nós chamamos de fraterna. Ou seja, aí a palavra vai dizendo para nós, se você sente no coração aquele desejo de Deus, o desígnio de Deus, para que você vá ao encontro do irmão e faça aquela correção, qual é o procedimento que você tem que fazer? Que você vá com todo o cuidado, com toda a caridade, não querendo ser melhor, não querendo pisar, ou não querendo se apresentar
como o santinho da situação, porque todos nós temos os nossos pecados, as nossas limitações, mas que você vá com caridade, porque você não quer que o irmão se perca. A palavra diz isso muito claro. Lá na profecia de Ezequiel, da primeira leitura que nós escutamos aqui, nós escutamos o quê? Que se você é chamado a ir ao teu irmão, você é chamado a ir ao encontro daquele que está precisando, que você vai fazer a correção. E aí, se você ganhar o irmão, você também se salva, você também se liberta. E aí, nós somos chamados a colocar isso em prática todos os dias, porque muitas vezes podemos agir de modo enérgico, severo, e já queremos logo rotular, ou castigar, ou julgar, e a palavra pede para nós: se o teu irmão te leva a pecar, te leva à perdição, ou se ele está no pecado, ou se ele está nessa situação, se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo. Não já é para ir com a guilhotina, não é para ir condenando, mas a correção faz parte de quem ama. O cristão verdadeiro é aquele que é capaz de conversar, de tentar reconciliar, de tentar entender o que levou a fazer aquela situação. Cada um é chamado a fazer isso. E é interessante que o Evangelho apresenta 3 passos. Primeiro, você tem que recolher o irmão a sós. Se não funcionar, porque às vezes tem pessoas de personalidades fortes que não acreditam, não querem ser ouvidas por uma pessoa, ou acham que é uma opinião particular. Aí a palavra diz o quê? Chame 2 pessoas mais próximas, que vão ajudar. Porque às vezes o que acontece? Algumas pessoas chamam quem não vai ajudar, quem vai empurrar mais ainda no buraco. Mas se nós queremos restaurar uma vida, se nós queremos salvar alguma situação, nós temos que buscar o quê? Aquelas pessoas que poderiam realmente agir em nome do Senhor, querendo o bem. Porque a pior coisa é quando temos situações que são expostas da vida do outro, situações que faltam a caridade. É por isso que nosso Senhor vai apresentando esses 3 passos. Se eu tenho algo contra o irmão, ou se ele fez algo contra mim, vamos fazer uma correção fraterna, conversar, reconciliar. Se não funcionar, chama 2 testemunhas ou 3. Depois, se não funcionar, leve à igreja. Mas se nem mesmo a sós, nem com testemunhas e nem com a igreja, a pessoa quiser mudar, que seja tratado como um ímpio, ou seja, como um pagão. É porque a pessoa realmente se rendeu às suas verdades, ao seu ego, ou aos seus quereres, e aí não tem jeito, porque a pessoa não se abre, e aí agora ela que colha os frutos que plantou. Por isso que nosso Senhor pede para nós que tenhamos mais paciência, que tenhamos o bom trato, que tenhamos a delicadeza, que tenhamos o respeito para com o próximo, e que nós possamos ser essa comunidade com essas práticas da correção fraterna, que coloca Jesus no meio para transformar, para agir e fazer. Essa comunidade que tem uma dívida de um para com o outro, a dívida do amor. Amém? Por que tudo isso está sendo dito hoje aqui com essa palavra? Porque nós poderíamos aqui lembrar de alguns episódios da comunidade, da nossa família, das nossas vidas, que muitas vezes somos julgados. As pessoas dizem: eu não sei por que você fez isso, eu não sei por que você falou dessa maneira. Olha, se fosse eu no seu lugar, eu teria acabado com aquela pessoa. Se fosse eu nessa situação, jamais. Mas aí onde vem a palavra de Deus, vem o nosso segmento. Porque se for para agirmos como pagãos, como ímpios, ou então regidos pela lei de talião, olho por olho, dente por dente, ou seja, toma lá, dá cá, então nós não somos os cristãos de hoje, de jeito nenhum, só no nome, mas na prática, de maneira alguma. Quem de nós aqui não já foi interrogado? Às vezes tem uma determinada esposa que perdoou o esposo,
E aí de repente alguém diz, aquela é uma tola, é uma boba. Não, ela é uma cristã, que crê no casamento, no sacramento, na família, que teve paciência, que soube perdoar. É uma cristã. A pagã faria o quê? Chutaria o pau da barraca, jogaria a família fora, destruiria a família. Então são pequenas situações do nosso dia a dia que nós temos que rever com a palavra de hoje. Quantas vezes as pessoas diziam, mas por que fulano não me disse esta informação? Por que omitiu de mim? Por que não me falou? Em nome da harmonia da família, não falou. Em nome do bem comum, não falou. Preferiu omitir, preferiu silenciar. Isso é o quê? Ser conduzido pela caridade. Ah, não, é porque os cristãos gostam de passar a mão. Essa semana eu escutei uma pessoa que disse assim, que nada, mas também tudo agora é para passar a mão. Não é passar a mão, é sermos irmãos, sermos cristãos. Porque se a gente for a ferro e fogo, e a guilhotina, e ao tronco, ninguém escapa. Porque todos falhamos, todos erramos. Mas como nós somos cristãos, a gente tem que perdoar, tem que tolerar, tem que ter a paciência. E ainda bem que a palavra sempre está nos pedindo isso, porque cada um aqui sabe de suas realidades e de seus contextos. É por sermos cristãos que muitas vezes a gente evita determinadas situações. É por sermos cristãos que silenciamos algumas ocasiões. É porque queremos a família na harmonia. É porque queremos um ambiente mais harmonioso também. Porque a palavra nos pede. Amém? Que nós possamos colocar em prática tudo que hoje a liturgia vem nos apresentar. Meus amados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado de nossa Mãe Maria Santíssima.